Assalamu alaikum, meu povo! Thiago Damasceno para mais um vídeo do História na Medina, o primeiro vídeo de 2024. Então vamos começar o ano agora. Desejo a você um feliz ano novo, para você, seus amigos, sua família, que você alcance os seus objetivos com muita organização, foco e vontade. Aqui vamos começar as atividades do ano com este vídeo de desabafo sobre a questão palestina. Vou explicar por que eu dei uma sumida e o que aconteceu aqui internamente. Então não é tanto um vídeo de conteúdo, é um vídeo pessoal, informal, de reflexão. Então, desde o fim do ano passado, a questão palestina está em voga novamente nas mídias tradicionais, aqui nas redes sociais, no cotidiano, quando em 7 de outubro de 2023, o Hamas fez um ataque a Israel. Israel revidou e desde então o genocídio palestino está sendo assistido praticamente ao vivo, tanto pelos jornais quanto pelas redes sociais, principalmente pelas redes sociais, porque os jornais tradicionais mostram o lado do atacante, o israelense. Então vamos a alguns dados dessa carnificina. Eu coletei esses dados ontem, então eles são referentes a ontem, 5 de fevereiro de 2024. Número de mortos na faixa de Gaza, mais de 27.478 palestinos. Desse total, mais de 11.500 foram crianças. Número de feridos em Gaza, mais de 66.835 palestinos. Desse número, cerca de 8.000 ainda estão sob escombros, provavelmente mortos, porque Israel dificulta tudo, inclusive o resgate e o enterro das pessoas. Número de mortos na Cisjordânia, mais de 383 palestinos. Desse total, mais de 100 eram crianças. Número de feridos na Cisjordânia, mais de 4.250. Número de mortos em Israel, 1.364. E número de feridos, 8.730. Então a gente vê por esses dados que Israel está matando não só palestinos na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. E a diferença entre o número de mortos palestinos e israelenses, bem como do número de feridos palestinos e israelenses, é enorme. Significa o quê? Que Israel tem mais poder de fogo e de matança. Israel, como eu sempre falei, não tem interesse na paz e nem em colaborar para a formação de um Estado palestino. O Estado de Israel existe exclusivamente para matar e expulsar palestinos. Tudo mais que esse Estado faz é em função desses objetivos principais. Se você quiser entender mais, veja os vídeos anteriores que eu gravei explicando tudo isso. Esses dados são do Palestinian Health Ministry, Ministério da Saúde palestino, Palestine Red Crescent Society e do Serviço Médico de Israel. Então, 3 fontes que eu peguei lá do perfil Juventude Sanaúde. Então, indico esse perfil para vocês seguirem lá no Instagram para ficarem atualizados sobre a questão palestina. Então, vemos aí que o número de vidas sendo ceifadas é enorme, vidas sendo perdidas na mesma velocidade de multiplicação de juros compostos. Por que eu estou usando juros compostos para falar disso? Porque o projeto israelense por trás tem uma questão financeira. Vocês podem até pesquisar, já existem imobiliárias fazendo planos de construção de habitações na faixa de Gaza, onde os palestinos foram dizimados. Então, tem todo um interesse político e econômico por trás disso. Então, a comparação bizarra entre mortes e juros compostos não é à toa. E a minha relação com a questão palestina é desde a minha graduação em História, que começou em 2010, finalizada em 2012, 2013. Quando eu ainda era um graduando, houve um congresso na minha universidade, congresso de estudantes, e eu ministrei um minicurso sobre a questão palestina. Então eu tive mais interesse, primeiramente, pela questão palestina do que sobre a história islâmica. São temas relacionados, mas não exatamente idênticos. Depois eu explico isso. Então, comecei a entender a questão palestina ali. Esse congresso, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012. Então, já tem aí 10 anos que eu acompanho o caso. Me solidarizo com os palestinos. Tenho amigos e amigas palestinos e palestinas. Então,
há aí uma ligação emocional, fora a ligação pessoal, essa ligação enquanto ser humano, de achar um absurdo pessoas sendo mortas pelo Estado de Israel por um projeto colonialista, racista, excludente e tudo mais. Esses números me chocaram. Ver também tudo me chocou, porque a gente estuda isso na história. Isso, gente, é a colonização sendo posta em prática. Isso aconteceu também na África, na Ásia, aqui no Brasil. Então, esse é um projeto colonizador. Essa matança que está acontecendo. E por que eu falo assim? Para a gente não pensar que é algo muito distante na história, que foi superado. Não, projetos colonizadores ainda existem. Isso que é dominar uma população politicamente e militarmente. Então acompanhe os perfis que eu falei, Juventude Sanaúde, Diário da Palestina, que você vai ver a matança. E eu vi demais. Eu esperava sim ver bombardeios, pessoas sendo metralhadas, pessoas sob escombros, pessoas despedaçadas, mas eu vi muito mais. O potencial de violência do maquinário humano é inacreditável. Então eu vi coisas que me deixaram em choque. Em choque. Até parei de ver algumas postagens, de visualizar alguns perfis, não de seguir, de visualizar, pela saúde emocional, porque eu estava sendo afetado. Eu vi particularmente um vídeo muito bizarro, que num primeiro momento eu não... Fiquei em choque, mas não fiquei tão afetado. Mas no decorrer dos dias, até hoje, todo santo dia essa imagem, a lembrança do vídeo vem na minha mente. E eu paro e penso... Eu iria xingar agora, mas não vou xingar para o vídeo não cair o alcance. Então, para vocês terem uma ideia. Não é algo que me fez parar de dormir, tirou o apetite nem nada, mas é algo que fica 24 horas. A lembrança macabra fica na minha mente 24 horas, eu fico... Caraca. Isso tudo me deu uma inércia. Esse choque, junto com excesso de trabalho no fim do ano passado, que eu estava com 2 empregos, quase o pai do Cris, que tem 2, 3, né? Meu emprego efetivo, normal, de servidor público na área da educação, na área administrativa da educação. Eu também consegui um contrato como professor. Então, preparar aula, dar aula, corrigir trabalhos, preencher diários, dá muito trabalho. Então, eu estava no fim do ano passado esgotado. Juntou isso com pessoas sem noção e idiotas na internet. Uso o termo idiotas sem problema. O que é isso? São as pessoas que nada sabem e emitem opiniões. Então é brasileiro aí defendendo o Estado de Israel, achando que os palestinos todos são terroristas. Pessoas de miolo mole. Sim. Mais de umas 1.500 crianças mortas porque eram terroristas. O tanto de criança terrorista. Incrível, né? Contém ironia, claro. Então, excesso de trabalho, o choque da violência. Mas ter que lidar com essas pessoas nos comentários, deixar bem claro, ninguém é obrigado a saber de nada. Se você não quiser saber de nada, não quiser estudar, ok, da decisão sua. Só que você não pode pensar que é eticamente correto não saber de nada e emitir opinião. E colocar juízo de valor. Isso aqui é terrorista, isso aqui não é. É um assunto muito sério, gente. Isso envolve pessoas, religião, etnia, organização do mundo. Isso envolve tudo isso. Então, se você não sabe, não fale. Ninguém é obrigado a emitir opinião e ninguém é obrigado a escutar e ler opinião merda. Mas acontece. Então, isso. Pessoas idiotas. A violência, o choque da violência e o cansaço de tanto trabalho me deu uma certa letargia, no sentido de inércia. E aí até agora eu estava elaborando como continuar o canal. Primeiramente eu elaborei, continua ou não, compensa? Compensa todo o esforço para estudar, fazer roteiro, gravar, editar vídeo, postar, interagir. Que as pessoas às vezes não perguntam no comentário, mas perguntam no direct. Faz parte, estou aberto a isso para responder perguntas, mas
algumas requerem estudo também e tudo mais. Então, tudo isso é trabalho e exige tempo. É um trabalho, para mim, ainda não remunerado. Mas ok. Mas eu pensei, vale a pena continuar com toda essa máquina de propaganda pró-israelense? Quem somos nós, produtores de conteúdo, pequenos, medianos, contra Globo, BBC, CNN, Record? Como é que faz? Então, fiquei mais de um mês, peguei férias, consegui por um tempo conjugar minhas férias de técnico administrativo com de professor, consegui descansar e elaborei, continuo o canal ou não, como continuo, decidi continuar e vou mudar um pouco a linguagem, uma linguagem mais acessível ainda, porque eu vejo que muitos brasileiros ainda são muito carentes da educação formal. Então, a linguagem acadêmica precisa ser muito bem adaptada, traduzida. E eu sou um acadêmico. Então, anos estudando, graduação, pós-graduação. Então, às vezes eu falo algo muito difícil, de forma difícil. Não é por maldade nem para exibir. Eu não sou exibicionista nesse caso. É sem querer. Da cultura acadêmica de leitura de autores mais difíceis, que escrevem de forma mais difícil. Então, eu vejo que é preciso traduzir ainda mais a linguagem acadêmica para ela ser entendível, que eu pretendo falar não só para os meus pares, mas também para o público em geral, que tem ensino médio, que está fazendo ensino médio ou que não tem o ensino médio. Eu pretendo um alcance largo. Talvez isso seja muita pretensão, mas vamos ver. Vi também que eu sou muito conteudista, eu preciso quebrar mais esse conteúdo, pílulas, então eu decidi voltar com o canal. Voltar não tinha acabado. Decidi continuar e traduzir melhor esse conteúdo, mudar um pouco a minha linguagem para ela ficar mais acessível para quem tem interesse em aprender, para quem quiser conhecer, ter um esclarecimento das coisas e emitir sua opinião, aí sim, a partir de estudos. Então, por isso eu dei esse sumiço. Estava aqui elaborando todo esse processo, como continuar. E aí, então, lembrei de uma música do Belchior, Conheço o Meu Lugar, o que é que pode fazer homem comum neste presente instante? E eu vi que é fazer a minha parte. Politicamente, eu estou aqui no grupo de WhatsApp, acompanhando as atividades do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, comitê em Goiás. Participei de algumas atividades, mas como eu estava quebrado, palavra essa, quebrado, pelo que eu já falei, eu não participei mais, não consegui, estava naquela inércia. Então, tive uma atuação política aí fraca, mas pretendo retomar agora e com o canal. Eu vi o que eu posso fazer neste presente instante, como diz Belchior. E eu vi que é o canal, é esclarecer as pessoas, é explicar o que acontece. Isso é pequeno, perto da máquina israelense? É. Mas é o que dá para fazer, infelizmente e felizmente. Infelizmente porque eu vou morrer de velhice, espero, e a máquina israelense vai continuar. Então, estamos aí, produtores de conteúdo, lutando contra algo que vai nos vencer. E, contraditoriamente, talvez essa seja uma vitória, que foi até o padre Júlio Lancelotti que falou, se ele vence num sistema desse, ele fracassou. E é isso, é nos contentar com essa pequena tarefa. Infelizmente não vamos vencer a luta, mas felizmente estamos lá marcando posição. É o que dá para fazer. Psicanaliticamente, eu faço psicanálise como analisando, eu entendo isso como algo, até anotei aqui, antinarcísico e anti-ego. Por quê? Porque não vou salvar o mundo, não vamos salvar o mundo, mas estamos aí na teimosia, marcando posição. Talvez esse seja, então, o grande sentido da vida? Pergunta. E aí, então, o estado de inércia, abalado, quebrado, eu conseguia me expressar sobre isso por meio da poesia. Então, eu até postei já um poema sobre, chama Um Voo para Gaza. Escrevi outros, vou postar por aqui. Então, é isso. Momento, o Tiago, professor, explicador, como muitos falam, estava quebrado, descansando, elaborando, mas aí a linguagem poética fez fluir desse corpo e dessa mente
algumas coisas, inclusive esse desabafo também. Tudo aí nesse processo. Espero que tenha sido claro e mostrado o quanto essa questão me abalou. Agradeço seguidores, amigos e amigas, na verdade, feitas durante esse tempo, que a gente conversa um pouco mais. Falaram, você está sendo humano. Que bom, né? Que bom estar sendo humano, sofrendo com o genocídio, mas isso é ser humano. Que bom que a gente tem consegue ter essa solidariedade com alguém que está lá do outro lado do mundo. Porque se você não tem essa solidariedade, meio que quem não tem está morto por dentro. Talvez deixou de ser humano. Ou apenas é uma questão de seletividade e está tudo bem. Muita violência está acontecendo também na guerra da Ucrânia, no Sudão. Não entendo muito bem ainda o que está acontecendo por lá, conheço mais sobre a questão palestina, então talvez seja tudo muito seletivo e para mim está tudo bem. Talvez não haja coração que aguente chorar por todas as guerras do mundo. Então é isso, estamos aí, já me organizando para voltar com mais conteúdo. E vamos nessa. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, desse desabafo, como a questão palestina também vem afetando vocês emocionalmente. Deem dicas também de conteúdo, o que vocês esperam ver por aqui. Obrigado e até a próxima.